get your mouth. E aí galera, o futebol é sem dúvida o esporte mais popular do mundo. Cada Copa do Mundo põe milhões de pessoas na frente da televisão. Até mesmo os menores clubes de futebol têm seus fãs e admiradores. A maioria de vocês diria que o futebol é um esporte muito sério, mas sabem de uma coisa? Nós podemos provar o contrário. Às vezes a natureza, os espectadores, os jogadores e até mesmo ocasionais coincidências dos eventos geram memoráveis situações inesperadas. No vídeo de hoje separamos para vocês os casos mais ridículos e engraçados que já aconteceram num campo de futebol. Vamos lá! Qualquer pessoa que diga que o futebol é um jogo calmo provavelmente nunca esteve em um estádio no auge de um jogo, ou não viu este vídeo. Em um jogo do Hertha Berliner Sport Club contra o Bayer Leverkusen, os espectadores ficaram muito tensos desde o começo. Em apenas 7 segundos de jogo, a bola ficou perigosamente próxima do gol do Hertha 3 vezes. Infelizmente, para os jogadores do outro time, não foi possível marcar um gol. No entanto, nós podemos dizer que eles não se esforçaram. Nesses segundos, a bola foi chutada por 4 jogadores diferentes. Tudo bem, quem sabe da próxima vez eles tenham mais sorte. Uma granada de mão é a última coisa que você espera encontrar em um campo de futebol. Provavelmente foi isso mesmo que o meia do time iraniano Sepahan pensou quando foi jogar contra o Al Ahly da Arábia Saudita. Até que ele viu uma granada na grama. Já houveram casos em que os torcedores jogaram granadas de mentira no campo. Então o jogador nem se preocupou muito, ele simplesmente pegou a granada e jogou na beira do campo. Qual não foi a surpresa geral quando dentro de alguns segundos a granada explodiu. Ela não era falsa, felizmente ninguém ficou ferido. Durante um salto de paraquedas, às vezes a trajetória do voo nem sempre depende do paraquedista. Você deve estar se perguntando o que os paraquedistas têm a ver com o futebol. Tem tudo a ver. Em 2013, durante o campeonato da Inglaterra, enquanto os jogadores do Salisbury City e do Chester estavam tentando determinar qual time era o melhor, um paraquedista pousou no meio do campo. O público foi o primeiro a notar o inesperado visitante. Os jogadores continuaram jogando calmamente, mas depois de aterrissar, o paraquedista teve o seu momento de glória, já que toda a atenção se voltou para ele. Posteriormente, o zagueiro de um dos times disse que esta foi a coisa mais estranha que ele já viu num campo de futebol. Os casos em que animais entram em campo para jogar futebol não são raros. Aqui temos, por exemplo, o mais importante torcedor do mundo. Ele ficou tão impressionado com o jogo de seu time favorito que não aguentou e entrou em campo. O que é isso, cãozinho? Olha só como ele está feliz. Com o que você associa uma grama verdinha? Algumas pessoas associam com futebol, outras com pasto. O público deste jogo provavelmente associa a ambos. Afinal, o que mais você pode pensar quando uma vaca entra em campo? Existe um desenho animado antigo, mas bastante conhecido, chamado Fuga das Galinhas. Se você assistiu esse filme e gostou, então você também vai gostar desse vídeo. Decidimos chamá-lo de Fuga no Estádio de Futebol.
Alguns animais são capazes de jogar futebol tão bem quanto os humanos, por exemplo, os cães e os elefantes. Mas e os esquilos? Achamos que os jogadores não deveriam ter expulsado o pobre esquilo do campo. Será que eles estragaram o momento de fama do animal e o nascimento de uma nova estrela do futebol mundial? Às vezes o vento atua como o 23º jogador em campo. Um dos times só ganha com isso, é praticamente uma vantagem numérica. E o outro, pelo contrário, fica prejudicado. Foi isso que aconteceu durante um jogo do time inglês Romford contra o clube Thurrock. Ninguém suspeitava de nada até que a bola foi chutada por um jogador do Romford e de repente girou no ar e voltou para o gol do próprio time. Com esse oponente é realmente difícil competir. O gol fantasma. Isso parece o título de algum filme de suspense, não é? Mas você está enganado. Esse foi o nome dado pelos torcedores ao gol que aconteceu no minuto 69 do jogo entre o Bayern e o Hoffenheim em 2013. Os espectadores e até mesmo os jogadores viram claramente a bola passando pelo gol, entrando na rede e ficando lá dentro. Mas foi apenas com um replay em câmera lenta que foi possível perceber que a bola passou por fora do gol. So with the corner, the save. He does make his mark. Kiesling gets his goal, and Bayer Leverkusen lead 2-0. Os goleiros, como todos sabemos, não costumam correr pelo campo para marcar um gol no time adversário. Mas neste vídeo, aparentemente, o goleiro queria apoiar a sua equipe no calor do jogo. Durante uma partida entre os times Everton e Bolton, o goleiro do primeiro time pegou e marcou um gol. Ele fez isso lá do seu próprio gol. A bola voou mais de 100 metros e o goleiro do Bolton, que obviamente não esperava isso, frangou. As granadas não são a única coisa que explodem nos campos de futebol. No entanto, o objeto sobre o qual falaremos agora está sempre presente nos jogos. Sim, estamos falando da boa e velha bola. Às vezes os jogadores se enfurecem e a chutam forte demais, o que faz com que a bola se desinfle imediatamente ou que às vezes exploda ou até mesmo se transforme em pedacinhos. Já vimos que o vento às vezes ajuda a marcar gols, mas aquela não foi a única vez que ele interferiu no jogo. Numa partida entre o Robin e o Amkar, o vento arrastou o gol. Você consegue imaginar a força desse vento para mover uma trave pesada de vários metros de comprimento? Para continuar o jogo, foi necessário arranjar uma pessoa para ficar ao lado da trave segurando-a. Você já viu uma coisa dessas? Conte para nós nos comentários. Todas as pessoas são diferentes e preferem satisfazer a sede de maneiras diferentes. Por exemplo, quando alguém da plateia jogou uma lata de cerveja no campo, um jogador búlgaro decidiu aproveitar-se da situação. Nós não sabemos como os outros jogadores e o técnico reagiram a isso, mas esse incidente não atrapalhou o jogador a fazer mais gols. E este jogador do Reino Unido parece que preparou a cerveja antes, como uma recompensa por um belo gol. Ele corre com alegria para as arquibancadas como se já soubesse o que o aguarda. E de novo, o vento. Talvez esse fenômeno natural crie situações estranhas e incomuns nos campos de futebol com mais frequência do que qualquer outra coisa. No jogo entre o Orlando Pirates e o Black Leopards, em 2007, o vento soprou as placas publicitárias para dentro do campo. Os jogadores só conseguiram correr em diferentes direções, esquecendo-se por um momento de por que eles estavam no campo. Dá para entendê-los, não é mesmo? Parece que o futebol pode ser um jogo perigoso quando a natureza entra em ação.
O jogo entre os times Terek e Spartacus começou normalmente. Ninguém poderia imaginar que ele ficaria gravado na memória de todos os jogadores e torcedores presentes. Drama, rostos tristes e sérios, lesões simuladas. O jogo já estava bastante emocionante e de repente a luz se apaga. Como se não bastasse, ela foi apagada de maneira seletiva. O placar continuou funcionando e as placas publicitárias continuaram acesas, como se nada tivesse acontecido. Dentro do próprio edifício, a luz também ficou acesa, mas no campo não se via nada. O jogo, é claro, foi suspenso. No entanto, achamos que tinha que ter continuado. Eles perderam a oportunidade única de jogar futebol no escuro. O Greenpeace adoraria a ideia. Gadgets incríveis, novas tecnologias, invenções úteis e outras coisas legais relacionadas à alta tecnologia no Tech Zone. Inscreva-se, você não vai se arrepender. O link está na tela e na descrição do vídeo. Obrigado por assistir. Por favor, curta e compartilhe o vídeo nas redes sociais e voltaremos o mais rápido possível.